Olá a todos, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder tratar de um assunto interessante relacionado à Copa. Vocês devem ter percebido por aí, ou devem ter visto, principalmente no Facebook, Twitter, né? Ou recebido um e-mail, né? De alguma pessoa transmitindo, repassando um texto dizendo que a Copa de 2014 do Brasil foi comprada para que a seleção brasileira ganhasse a Copa, não é? E vocês, quem está acompanhando a Copa, quem está acompanhando os jogos da Copa, né? Quem gosta de futebol também, né? Como eu, que entende e quem entende um pouco desse esporte, né? Eu que sou jornalista e gosto do jornalismo esportivo, né? Já cobri uma Copa do Mundo em 2006. Eu cobri a Copa da Alemanha, um projeto que eu desenvolvi, que eu participei, eu não desenvolvi, eu ajudei a desenvolver, né? Na faculdade que eu estudava. Então eu tenho gosto por jornalismo esportivo e gosto de futebol, né? Quem está vendo, denota-se claramente que essa história de que Copa foi comprada, isso é um tremendo de um absurdo. Tem até profissionais do ramo, tá? Da área de jornalismo esportivo, como o Cajuru, que foi em vídeo, como esse vídeo dele aqui, ó, né, em apresentação no programa Esporte Interativo, dizendo que a Copa já estava comprada. Né, tá aqui, ó, Cajuru afirma que Copa 2014 já está comprada para que o Brasil ganhe. E assim vai. E muitos sites saíram divulgando essa informação, né? Alguns sites que têm como cunho tratar da questão política brasileira e mostrar a realidade dos fatos da questão política, também andaram divulgando esse texto dizendo que o governo comprou a Copa de 2014. Só que se vocês olharem tecnicamente falando, se vocês olharem, né, se vocês olharem bem, analisarem, dá para ver que é completamente o contrário. Tá? Essa Copa está sendo muito disputada. Essa Copa, para mim, eu estou aqui colocando agora a minha opinião. Para mim, uma das Copas mais disputadas que eu já acompanhei, né, nas Copas que eu já vi, está sendo. Por que eu estou colocando isso? Porque seleções que não têm tradição no futebol, como da Costa Rica, por exemplo, como a da Colômbia, não é? Elas estão demonstrando ter um futebol que há muito não mostravam. Estão mostrando um jogo de equipe, entrosamento, uma boa ligação entre todos os jogadores, entre zagueiros, atacantes, a turma da defesa. Tem muita seleção que não tem muita tradição, né, no futebol, que está com uma defesa excelente. Você vê a Colômbia. A Colômbia até então não tinha passado de umas oitavas de final. E além de passar das oitavas de final, o próximo adversário do Brasil, na sexta-feira, 5 horas da tarde, né? Ela ganhou todos os jogos que ela jogou até agora, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias, tá? Teve 11 gols, 11 gols na Copa, tá? Um dos seus jogadores é artilheiro, com 5 gols, tá? Que mais que a gente pode dizer que da Colômbia? Tem a defesa, uma das defesas mais eficientes, não é? Então você vê o nível técnico. E a gente que gosta de esporte, futebol, de se encantar e também, vamos dizer assim, não é espanto, mas de se. Vou usar o termo espanto, eu não estou encontrando uma palavra, mas de espantar também. Por quê? Porque não se espera isso. Você espera o quê? Você espera que a Itália, que é tetracampeã, você espera que a Alemanha, que é tri, você espera que a França, né, que apesar de ser campeã no mundo, mas ela também está certa, você espera que essas seleções, né, o Uruguai também que é bicampeão, né,
tem a Argentina. Então você tem seleções. Você espera que estas seleções que realmente mostrem força, né? E a maioria não tem mostrado, né? A Itália já foi embora. A Alemanha, né, também tá, né? Enfim, e isso mostra assim, se você for analisar, né, tem que se pensar na questão técnica, né? E nós estamos tendo de fato algumas seleções que não tinham tradição, que estão mostrando um bom futebol, mais até do que a seleção brasileira, para ser verdade. O futebol da Colômbia está melhor em termos técnicos do que o da seleção brasileira, o que preocupa para o próximo jogo, não é? Porque a Colômbia, ela quer ganhar e ela vai vir com força. Então esse tipo de coisa demonstra que essa história de que Copa é comprada, isso é conversa fiada. Outro exemplo que vale a gente ressaltar aqui, para mostrar que essa história de Copa comprada é piada, é balela, tá? Eu não estou aqui defendendo o governo. Quem vê os meus vídeos sabe que eu sou totalmente contrário a esse governo. Esse país está num desgoverno horroroso. Mas o cunho desse vídeo é só falar dessa questão de Copa comprada. Esse país está num desgoverno tão horroroso que penso eu que nem competência para comprar uma Copa esse país teve. Tá, o máximo que conseguiu foi convencer a FIFA que em vez de ter 8 arenas, você tenha 12 arenas para realizar jogos. Só isso. Foi o máximo que eles conseguiram. Tá? Porque o que se vê, Copa nenhuma está comprada. Primeiro porque é o seguinte, pessoal, vejam o sufoco que foi para o Brasil ganhar ontem. Fomos para os pênaltis. E foi um sufoco. E o Júlio César tem trabalhado muito bem. O goleiro Júlio César trabalhou muito bem, né? E foi um sufoco danado. E nós conseguimos com muita luta. Agora, se você parar para analisar do ponto de vista de que a Copa foi comprada, a gente não poderia estar passando por uma situação como a de ontem. Não poderia haver jogo difícil. Os jogos teriam que ser fáceis, porque a gente denota, a gente percebe, ainda mais a gente que entende um pouco e gosta do assunto, que a seleção brasileira não está na sua melhor forma. Ela já jogou muito mais. A gente já teve a oportunidade de ver uma seleção brasileira mais afinada, com uma defesa mais eficiente, né? Com um ataque melhor, com uma zaga bem estruturada, não é? Sem muito estrelismo, né? De ficar contando apenas com uma estrela maior e as outras estrelas pequenas, que no caso é o que acaba acontecendo, porque a mídia inclusive foca muito na questão do Neymar ser sempre o homem do jogo, e não tem que ser bem assim. Todos tem que ser os 11 os homens do jogo, e não apenas um, né, ter que se destacar. Então o trabalho não pode ser todo feito, às vezes dá essa sensação, né, de que o trabalho tem que ser todo feito para que o Neymar possa ser. Não é assim. Tem que ser os 11 em campo, tem que funcionar bem, tem que estar tudo entrosado. A gente vê que não está totalmente. A gente vê que ganhar está sendo um sufoco. Outra coisa interessante, no primeiro jogo teve aquele pênalti lá, que todo mundo que viu na televisão viu que não foi pênalti. Agora, ninguém não, muitas pessoas que criticam, falando que foi favorecimento para o Brasil, não se colocam na visão do juiz. E o juiz, quando ele está em campo, ele não tem a mesma amplitude de visão da jogada que a gente tem com uma câmera, né? A tecnologia permite que a gente consiga identificar o mais assim, vamos dizer assim, o menor erro possível. Você consegue identificar com a tecnologia, com a televisão, câmera lenta, análise da jogada, vários ângulos e tudo. O juiz que está em campo não tem ele não tem essa capacidade. Então ele julga aquilo que ele vê. Dependendo da posição que ele está, uma jogada aqui, visto pelos olhos da tecnologia, a gente vê que não
ocorreu, ele pode entender que ocorreu. O fato dele ter visto a mão levantando do jogador brasileiro, né, perante o adversário, ele pode subentender na posição que ele tiver, se for dentro da grande área, que seja pênalti. Mas a gente, aos olhos da tecnologia, nós observamos que não, mas ele não tem isso. Então a gente não pode culpar. Erros de arbitragem existem desde que o futebol existe, tá? Desde que o futebol moderno, esse futebol que a gente conhece, ele existe, erros de arbitragem tem. Isso aí é comum, tá? Isso aí não é nada de outro mundo. E não quer dizer que você tenha jogos comprados ou que haja favorecimento, não é? O jogo do México, por exemplo, vocês sabem, o jogo do México, vamos por partes. O jogo do México, primeiro jogo do México, o México teve 2 gols anulados, né? Quem está acompanhando a Copa, vendo todos os jogos, sabe disso, né? Que o México teve 2 gols anulados indevidamente, e ficaram claros isso, foram gols anulados indevidamente. Ali sim, o juiz daquela partida foi punido, e ele não está na Copa. Ele foi punido, ele foi mandado embora, tá? Pode pesquisar aí no Google aí que vocês vão ver, tá? Ele foi despachado pela FIFA, porque foi erro dele. Não foi um tipo de erro suscetível a acontecer no decorrer de uma partida, como foi o caso do pênalti que aconteceu no jogo do Brasil, por causa do ângulo do juiz em que ele estava. Se você observar onde o juiz estava naquele momento em que ele deu o pênalti, e a visão que ele estava tendo da situação, ele viu o braço levantado e o jogador caindo. Se o jogador se jogou ou não, na posição que ele estava claro de que a visão que ele tinha era essa. Se ele estivesse numa outra posição mais favorável, que ele pudesse ver que o jogador se jogou e mesmo assim tivesse dado pênalti, aí eu concordo que era um caso de punição por ter dado um pênalti ilegal, que não existiu. Mas nesse caso não. No caso do jogo do México, se você observar bem, foi erro do juiz, por algum motivo. Enfim, ao que se vê na internet é que ele foi mandado embora. Eu vi esses dias na rede, tá? Aqui na internet, nos sites, estão tratando de Copa do Mundo. Vocês podem pesquisar aí. Então, pessoal, a gente partindo dessa questão de que a Copa foi comprada, os jogos do Brasil não deveriam ser jogos difíceis, né? Teria que se ter facilitadores, teriam que se ter ajuda, porque o Brasil, tecnicamente, o Brasil não está na sua melhor forma, como eu já disse, não é? E prova disso foi o jogo de ontem. Então, para quem ainda acha que a Copa do Brasil foi comprada, eu peço que, após ver esse vídeo, reflita um pouco sobre seus pensamentos, dê uma lida na internet para você entender melhor e revejam os seus conceitos. Preparem-se, que a Colômbia pode tirar o Brasil da Copa, tá certo? E com o nível de jogo que a Colômbia está apresentando nessa Copa, eu tenho muito receio de que o Brasil consiga passar das quartas de final. Então preparem-se. O Filipão vai ter que fazer um trabalho muito bom para poder deixar a nossa seleção mais afinada e entrosada para esse jogo, porque a Colômbia vai vir com o futebol exemplar que ela está apresentando. Nada mais disso. E vou dizer mais. A Colômbia está fazendo história. Tá certo? Ela está fazendo história. E eles têm tudo a ganhar com isso. E eu duvido que os colombianos topassem se vender para favorecer o Brasil. Se a gente partir do ponto de vista político,
para poder compreender essa situação, né? Para poder compreender essa afirmação que eu disse aqui, não é? A Colômbia não apoia esses sistemas de governo que estão sendo implantados nos países vizinhos. A Colômbia tem um problema com a Venezuela desde a era do Chávez. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber. A Colômbia tem problema sério com a Bolívia também. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender. A Colômbia hoje é um país que melhorou muito, que tem investido muito na melhoria interna da política, da qualidade de vida. Se vocês pesquisarem aí na internet, no Google, vocês vão ver que Bogotá é uma das cidades que tem o melhor índice de qualidade de vida das cidades latino-americanas. É uma das. Essa cidade pegou um modelo de gestão urbanística implantado em Curitiba na década de 90, que fez a cidade de Curitiba ter reconhecimento pela ONU, melhor cidade para se viver, tá? Em termos de qualidade de vida. Pegou esse projeto que no caso de Curitiba vem sendo dilacerado com o tempo, né? Não vem sofrendo melhorias, que é natural com o passar dos anos, porque a sociedade aumenta, as demandas aumentam e você precisa estar constantemente realizando melhorias para que todo esse projeto continue funcionando na sua plenitude. A Colômbia pegou esse modelo, adaptou a cidade de Bogotá e vem há anos aprimorando e mantendo a sua devida funcionalidade. E hoje você tem uma cidade que funciona, tá certo? Então por isso que Bogotá é eleita por aí, muitos sites aí, se vocês verem na rede, é eleita uma das cidades que tem melhor qualidade de vida, né, nas grandes cidades latino-americanas, tá certo? Então assim, não tem porquê a Colômbia se vender, já que ela está fazendo história para favorecer o Brasil. Eles vão vir com tudo, eles vão vir com o mesmo futebol que tem apresentado, e se o Brasil não tomar jeito, se o Brasil não melhorar, a gente pode ficar fora da Copa que está acontecendo em casa, perdendo de um país que não tem tradição em Copa e está fazendo história. Aí você para pensar, mas a Copa não foi comprada? Como é que pode isso? Então, pessoal, esse negócio de Copa comprada é conversa para boi dormir, é conversa fiada. Não acreditem nisso. Preocupem-se, no caso da Copa do Mundo, de que nós podemos ter uma final no Maracanã aonde o Brasil não esteja presente em campo, tá? Preocupem-se com isso, porque de resto só nos resta, assim, de resto é esperar que o Filipão consiga um melhor afinamento da equipe e entrosamento para que funcione bem nos próximos jogos, senão a gente está fora. E isso é fato. Não existe essa de Copa comprada. E vamos nos preocupar de fato com as eleições de outubro, que essas sim serão decisivas para o futuro do nosso país. Agora em 2014, ou a gente muda o curso da nossa história para melhor, ou a gente vai se afundar de vez e voltarmos a ser uma nação destruída.
e vivermos uma ditadura muito pior do que o que dizem aí que nós vivemos no período de intervenção militar, não é? Falam-se que pelo fato de que os militares interviram e assumiram o poder para evitar que o Jânio Quadros deixasse que o Brasil virasse sofresse uma cubanização, né, como bem disse outro dia o Jair Bolsonaro, né? Dizem que esse período foi um período de ditadura militar. Já eu e outros tantos vemos, né, esse período como um período necessário para evitar a destruição completa do Brasil antes que ele pudesse, de fato, mostrar que tem potencial para ser um país forte, de economia forte, com um povo fortalecido, né, e fazer diferença perante o globo. Então esse ano é um ano decisivo. E diante da tecnologia, que ela é usada tanto para o bem quanto para o mal, nós temos que nos preocupar com as eleições que vão acontecer em outubro desse ano. E é isso aí. Eu precisava fazer esse vídeo para que vocês entendessem isso. Vamos continuar. Eu continuo. Veja bem, vou concluir. Eu sou contra esse desgoverno que está aí há 12 anos. Sou contra. Eu luto contra. Eu tento abrir a cabeça das pessoas, mostrando para elas o quanto esse desgoverno aí só fez mal e continua fazendo mal. Mas nem por isso eu sou contra a Copa do Mundo. Eu sou contra a forma como a Copa do Mundo foi e está sendo realizada, porque nós temos deficiências sérias que uma Copa do Mundo não resolve se não houver interesse em resolução desses problemas por parte do governo. Temos belíssimas arenas, mas nós não temos infraestrutura ao redor delas. Então isso é que prejudica o povo, porque quem vai na arena perante toda a nação é meia dúzia de gato pingado. Tá certo? Hoje eu li uma matéria da Veja falando, um comentário lá nos comentários de uma matéria da Veja, eu não lembro a matéria agora, mas o comentário me lembro bem, dizendo que as pessoas que vaiaram a Dilma lá no Itaquerão na abertura da Copa são uma minoria de mal educados. Eu gostaria de fazer uma correção e dizer o seguinte, que eles são uma minoria que representam a maioria. Ninguém aguenta mais esse desgoverno do PT. Ninguém aguenta mais essa situação em que o Brasil se encontra, né? Então essa minoria estava nos representando. E eu acho que foi até um tanto quanto leve os xingamentos que a presidenta acabou recebendo. É claro, você vendo pela ótica de que o presidente do país é o comandante maior do povo, né, a gente deve respeitá-lo. Mas diante da situação crítica que nós vivemos, né, de não aguentarmos mais isso, né, a gente acaba sendo às vezes um pouco sem educação. É natural do humano. Poderia ser muito pior. E longe disso. Mas algum doido varrido, igual um cara fez no cinema, que pirou a cabeça, entrou no cinema lá em São Paulo uma vez, vocês se lembram disso? Entrou lá e saiu dando tiro dentro de um cinema lá em São Paulo. Como vira e mexe fazem nos Estados Unidos, uns doidos, uns porra doida de uns jovens lá, pira a cabeça, vai nas escolas e mata. Alguém poderia tranquilamente arrumar uma forma de atacar a Dilma no Itaquerão, né? Jeito jeito tem. Se quiser, jeito arruma. Nem que seja roubar um avião e jogar em cima do estádio, sei lá. Pra doido,
Não tem limite. Se o cara enfiar na cabeça que ele vai e faz. Entendeu? Mas assim, os xingamentos foram nada mais, nada menos que uma demonstração de que o povo não aguenta mais. E essa, entre aspas, minoria que estava xingando, que eles falam que não estão sem educação, são representantes da maioria, que não puderam estar ali naquele momento para poder dizer na cara dessa senhora que estamos completamente descontentes com o seu desgoverno. E ponto, acabou. Agora, a Copa ela está aí, ela está acontecendo. E nós, como brasileiros, que gostamos de futebol e que temos tradição no futebol, a gente quer que a seleção brasileira ganhe. Isso é óbvio. Mas nós esperamos que ela mostre futebol. Porque se não mostrar, meu amigo, se não mostrar, a Colômbia vai mandar. Estavam até brincando que, assim, se a seleção brasileira perder, ela não vai precisar voltar para casa, né? Ela já está em casa. É só ir para Granja Comari, cada um pegar seus pertences e ir embora para casa, né? Sim, para suas residências, né? Porque já está em casa. Mas é isso aí. Se a seleção brasileira não mostrar um bom futebol, não tem essa não, meu amigo. A Colômbia vai passar e ela vai vir com tudo. E a Colômbia vai fazer de tudo para poder ganhar esse jogo. Porque para eles é história. Eles estão reescrevendo a história. Eles estão não é reescrevendo a história. Desculpa, eles estão escrevendo um capítulo na história deles. É isso, né? Estão escrevendo um capítulo na história deles e ponto. Acabou. Então não tem essa de Copa comprada não, gente. Então quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu, fui.